Olá, pessoas lindas, pessoas maravilhosas aí que acompanham todos os meus conteúdos que eu coloco aqui para você com o maior e melhor intuito possível. E eu quero deixar esse vídeo aqui para você que vai assistir gravado, seja quem está aqui ao vivo, pensando numa reflexão de algo que eu já falei, mas eu vou retornar a falar, vou refrisar aqui com você a importância disso. Porque tem gente que não compreende quando eu falo assim, mentalidade de sucesso. As pessoas aliam a mentalidade de sucesso só a dinheiro. E está muito mais além do que isso, tá? Se você olhar contexto, palavra e princípio, tá? Do que é uma vida próspera, você vai entender que prosperidade não é simplesmente o dinheiro que você tem no bolso ou que você ganha, mas sim uma vida em equilíbrio em todas as áreas da vida, tá? Então, o que eu quero que você pense sobre é a forma como agir e como se comportar. Algum tempo atrás, algumas semanas, eu falei aqui sobre como ter uma escolha assertiva, né? Como você premeditar ou pelo menos colocar na balança se você está fazendo uma boa escolha ou não, tá? E aí eu usei inclusive uma referência bíblica, um princípio, né, milenar, porque aqueles que não têm o conhecimento da palavra ou aqueles que não são, vamos dizer, não é religião, tá? Não estou falando de religião, ok? Eu estou falando do que é o manual do homem. A palavra de Deus é aquilo que foi criado exatamente para você ter uma vida em prosperidade, em abundância, em plenitude. Então, independente se você segue uma religião ou não, até porque Deus não vê religião, tá? Ele não é a favor de religião, religião é uma coisa do homem, você vai entender sobre isso, tá bom? Então, eu falei sobre uma passagem que está lá em Mateus, agora eu não vou me lembrar a referência específica, onde Jesus está falando sobre, fazendo uma parábola em comparação, que se o engenheiro, antes de iniciar uma obra, não calcula se vai ter o dinheiro suficiente para acabar a obra, o projeto, ele vai ser considerado como um tolo, tá? Então assiste o vídeo que você vai entender melhor sobre isso. Depois você busca aí nos meus históricos, né, de vídeos postados aqui na fanpage do Lucas Miranda Coach, e aí vai ficar melhor para você entender. O que eu quero falar aqui é sobre blindar a sua mente. Blindar a sua mente. Como você permanece focado o tempo inteiro. Porque adversidades, momentos difíceis vão sempre aparecer, sempre vão acontecer. Não tem como fugir disso, tá bom? A gente não tem como viver uma vida isento de problemas, a não ser que você se enfie numa caverna, num buraco e pare de ter contato com outras pessoas, ok? Isso é quase humanamente impossível de fazer, tá? Mas você pode fazer isso de forma assertiva dentro da sociedade, dentro do meio da onde você convive, tá? Participando das pessoas, da família, das pessoas de trabalho, da igreja que você congrega ou não, que é pensando sobre como se comportar, tá bom? Eu fiz um vídeo também falando sobre isso, e você pode assistir, que eu fiz um vídeo falando assim, sem isso ninguém irá ser feliz, onde eu falei exatamente sobre a mentalidade de sucesso que Jesus Cristo tinha, tá? Que é, em vez de simplesmente reagir a uma ação, a uma circunstância, né? Algo que ele sofreu, uma ação que você sofre, seja, por exemplo, um acidente no trânsito, ou um xingamento, ou uma blasfêmia, ou uma conversa contrária contra o seu nome, algo no seu meio profissional que não está agradável, que está acontecendo, ou no seu relacionamento conjugal, tá? Familiar, e alguém faz algum tipo de circunstância acusativa para você, te acusa de alguma coisa, aponta o dedo, enfim. Nesse momento é muito importante que, em vez de reagir, você busque agir. E é muito próximo, é uma linha muito tênue entre ação e reação, né? Tem gente que vai até falar, nossa, Lucas, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil. Porque quando você para pensar antes de reagir, isso já é uma probabilidade de você agir, não é reação. Eu vou simplificar melhor. Então alguém vai lá e fala um palavrão para você, tá bom? E aí você, em vez de xingar também, retornar aquele palavrão para a pessoa, que isso é uma reação, você vai pensar por que essa pessoa está te xingando. É uma brincadeira? Ela está sendo irônica? Você fez por merecer? Você pisou no pé dela? Ou você cometeu um erro no trabalho? Você... Enfim, tem N fatores, tá? E eu vejo muito bem isso nesse padrão de comportamento, de mentalidade que eu falo que Jesus tinha.
tá? Que é o padrão de se colocar no lugar das pessoas. Tá? Ele tinha uma mentalidade de pensar à frente nas consequências. Por isso que eu falei no início aqui do vídeo sobre como você fazer escolhas assertivas. Porque quando você se coloca no lugar do outro, quando você tem compaixão pelo outro, quando você tem uma mente à frente do que pode acontecer como consequência, a sua vida passa a ser diferente. E a sua mente passa por um processo de blindagem. Por quê? Você passa a blindar a sua mente a não deixar acontecer circunstâncias que façam você sofrer. Porque você pensa no lugar daquela pessoa. Poxa, eu também erro, sabe? Eu também sou humano. E ela também tem o direito dela. Então, a gente, em vez de reagir, simplesmente xingar, né? Simplesmente fechar o outro que fechou a gente no trânsito, ou simplesmente trombar naquela pessoa que trombou em mim na hora de entrar no ônibus, no metrô, né? Ou fechar a cara para uma pessoa que fechou a cara para mim dentro de um ambiente, dentro de uma circunstância, você para, pensa, reflete, né? Reflita bem, corrigindo o português aqui, reflita bem sobre o que está acontecendo. Porque, às vezes, é muito melhor, até mesmo se você estiver certo, você tomar a posição de assumir o erro. Porque se você fizer isso, você vai quebrar o gelo. Então, às vezes, a pessoa fez alguma coisa que você entende que realmente ela não tem razão, né? Que você não está errado, mas você assume o papel com humildade de falar, não, realmente eu estou errado. Me perdoa, tá? Eu errei, eu não queria ter falado isso, eu não queria ter feito assim, eu esqueci realmente esse compromisso, eu falhei. Você me perdoa, mas eu vou consertar. Abre um sorriso para aquela pessoa que fechou a cara, certo? Aquela pessoa que te trombou e te fez um mal ali no ônibus, no metrô, faça uma gentileza, troque, dê o lugar para ela, ceda. E comece a pensar por que à frente as consequências vão ser muito melhor. Porque há um ditado na sociedade, que eu não creio, né, nesse ponto dessa forma, eu falo que é o seguinte, as pessoas têm muito de falar isso, né? O universo conspira a favor. Sim, só que eu creio que o universo é Deus, que Ele é o Criador, tá? Ele criou tudo isso aqui que você está vendo, o céu, a terra, né? Ele que é o Criador disso tudo. Então, e Ele escreveu um manual, Ele deu um livro, né, da felicidade para que nós possamos seguir e ter essa felicidade, encontrar essa plenitude, encontrar esse contentamento, independente da circunstância, se ela é favorável, se ela é desfavorável, se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, mas a liberdade verdadeira você só encontra em Deus. Então, quando você entende isso, você passa a ser uma pessoa que, em vez de brigar pelos direitos, você passa a exercer os seus deveres. E Deus é um Deus zeloso pela palavra dele, pelo princípio dele. Então, por isso que eu não creio que é o universo que conspira a favor. É Deus que conspira a favor. Ele tem um princípio, ele tem uma instrução, ele tem uma palavra, um princípio e uma instrução. Se você segue essa instrução e essa palavra, se você conhece a palavra, melhor ainda. Se você segue a instrução, melhor ainda, porque você está em obediência, tá? E aí as coisas começam a acontecer, porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher, tá? Então, às vezes vai acontecer cenários desfavoráveis, coisas ruins, um dia sempre vai ter os dias maus, tá? A palavra de Deus fala sobre isso e esteja preparado, tá? Preparado não, que eu quero dizer, esteja se preparando, porque quem vai determinar se você está preparado ou não é Deus. Só que aí, quando você estiver preparado para aquela circunstância, o que vai acontecer? Você vai ir para um próximo nível, você vai passar de fase, não é assim que acontece nos jogos? E aí, você passando de fase, obviamente que você vai ter novos tipos de problemas, novas dificuldades e adversidades, que eu prefiro bem colocar assim, tá bom? Então era isso que eu queria passar aqui, eu quero passar para você. Perceba que o tempo inteiro eu fico conversando, comunicando aqui com você, mas eu vou corrigindo as minhas palavras, porque quando eu percebo que eu erro, eu sou humano, eu posso errar, mas é uma forma de eu manter a minha mente no foco. Então eu substituo as palavras que eu sei que está errado e que não está de acordo com aquilo que eu quero ser congruente para o meu futuro. Então toda vez que eu falo uma palavra que eu percebo que está errada, imediatamente eu prefiro corrigir, falar aqui com você abertamente, do que propriamente ficar depois explicando. Não, eu sou humano e vou errar. E se você pensar que isso é possível, você exercer, você ter o papel de humildade, de erro e que você vai acertar também, você vai começar a conquistar realizações.
tá? Seja por consequência, tá bom? Ou seja por mérito profissional, ou até mesmo pessoal. Só que isso se torna uma forma muito leve, uma forma muito natural. Só que pense bem também, não é da noite para o dia, não é da noite para o dia. Eu venho fazendo um processo de transformação na minha mente, na minha cultura, no meu conhecimento, já tem mais de 5 anos, tá bom? E mesmo assim, eu quero sempre continuar evoluindo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a forma como eu cheguei ao ponto de vida que eu tenho hoje, de contentamento e felicidade plena, dinheiro no mundo nenhum paga. Isso que é o mais importante, tá? Então eu senti, e já tem alguns dias que eu estava pensando de falar sobre isso aqui com você. Eu espero que agregue, né, no seu dia a dia, e deixe um comentário falando se você ou não entendeu o que eu quis dizer para você, né? Se você concorda com isso, da forma natural, de uma forma espontânea, coloque aqui, porque quando você comenta, quando você diz o que você entendeu ou não entendeu, é que vai fazer sentido para que eu permaneça continuando e para que eu possa evoluir também, porque eu cheguei a um estágio que eu costumo dizer sempre, que as críticas, elas não me atrapalham, elas não me interferem como crítica, mas sim como uma oportunidade de aprender. Então, se você quiser criticar, fique à vontade. Se você quiser falar positivamente, tudo bem, ótimo. E também coloque, claro, o seu ponto de vista, porque através de várias pessoas a gente pode aprender e evoluir juntos, tá bom? Um grande beijo no seu coração, lembre-se disso, que se você melhora, eu também melhoro.